Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias, ao meio-dia, vai ter alguém aqui sendo usado pelo Espírito Santo, dando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Todos os dias, ao meio-dia, horário de Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul, alguém aqui sendo usado por Deus para falar ao teu espírito, para falar ao teu coração, para te dar um ensinamento ou para ouvir algo que você já sabe, mas que você tem que praticar, que eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes de eu entrar no texto, antes de eu entrar na palavra, peço que vocês compartilhem esse vídeo, independente de onde você compartilhe, tá? Rede social, no privado, vou mandar só para uma pessoa, pode mandar, contanto que você envie, tá? Pratique o ID. Hoje eu vou falar sobre ser praticante da palavra. Você que tem a Bíblia, você pode abrir, ler comigo, acompanhar a leitura. Você que está no seu ambiente de trabalho, você está com fone de ouvido, também não tem problema, pode só ouvir. E não tem problema, pode só ouvir, tá bom? Tiago 1,22. Tiago 1,22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por que isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás? Porque já existia pessoas que ouviam da palavra, mas não praticavam a palavra. Não praticava. E hoje em dia, ainda existem pessoas assim. Isso é triste de falar, não falo isso feliz, não. Isso é triste. É triste saber que existe um cristão que vai na igreja, que lê a Bíblia, não pratica. Muitas das vezes versículo de cor, não pratica. Eu já vou falar sobre isso, sobre você praticar a palavra. Isso serve tanto para o mundo natural quanto para o mundo espiritual. Existem muitas pessoas ainda hoje em dia que não praticam, pessoas no mundo natural falando agora, pessoas que são obesas mentais, sabem de tudo, mas não praticam nada. E no mundo espiritual da mesma forma, existem pessoas que vão na igreja há anos, 20 anos na igreja, pessoas que até mesmo leem a Bíblia, mas não praticam o que está lá. E eu vou te explicar por que isso acontece, por que a pessoa ela lê a Bíblia e não muda, por que ela vai na igreja e não muda. Porque muitas das vezes essa pessoa, ela quer fazer com a própria força. Ela lê o que está na Bíblia, ela lê um versículo, um capítulo e ela quer praticar aquilo com a força. E você não vai conseguir fazer com a sua própria força. Sinto lhe informar, mas não tem como você praticar o que está na Bíblia, o que está na palavra, com a sua própria força. E nem queira fazer isso. Isso é de verdade. Isso é burrice. É burrice. Deus te deu Espírito Santo e você quer usar você. É burrice. Use o Espírito Santo, peça ajuda a Ele para praticar tudo o que está aqui dentro. Para praticar o ID, por exemplo. Eu falei para vocês compartilharem esse vídeo. Você praticar o ID, você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. Não é você. Vou dar um exemplo perfeito. Esses dias, eu fui praticar o ID. Eu fui pregar para um grupo de pessoas, fui praticar o ID. Falei, Espírito Santo, me ajuda, me use em nome de Jesus. Não era minha força. Eu preguei. Depois da pregação, essa pessoa falou assim para mim, eu achei isso tremendo, né? Ela glorificou Deus, não eu. Ela falou assim, eu creio muito que Deus usa você.
porque ele falou, né, eu falei umas coisas erradas, umas palavras erradas, e continuei pregando no Espírito, no poder. E depois ele falou assim, se fosse só você, se fosse Lucas Aguilheira, você entendeu? Deu pra entender? Tipo, eu não sei nem falar direito, gente, de verdade. Eu me embanando às vezes na hora de falar, às vezes eu penso muito rápido, vou falando e tudo mais, e eu tenho que pedir ajuda para Deus. Espírito Santo, me usa como seu instrumento. Eu quero praticar o ID, com a minha força eu não vou conseguir. Ixi, com a minha força não tem como. Então, Espírito Santo, a tua força, o teu poder, a tua glória, a tua graça. E ele me usa. Então você quer fazer o ID, mas por exemplo, isso é ser praticante da palavra. Ah, eu sou gago, ou eu tenho timidez, ou eu tenho a língua presa, não importa. Sério, não importa, não é a tua força. É a força de Deus, a força de Cristo, a força do Espírito Santo. Use da força dele, seja inteligente. Use da força dele. Ele te deu o Espírito Santo habita em você. Seja um praticante com a ajuda de Deus. Entende? E ele foi um elogio pra Deus, não pra mim. Ele falou tipo o seguinte, ó, é Deus mesmo na sua vida. Foi tipo isso. E eu falei assim, amém, tremendo, é Deus na minha vida. Só Deus mesmo, só Deus mesmo. E pra você ser um praticante da palavra, você pode estar anos na igreja, você que tá me ouvindo, anos na igreja, e não consegue sair do lugar, tá estagnado, tá, meu Deus, não consigo evoluir espiritualmente e tudo mais. Seja um praticante de toda a Bíblia, toda praticada de ponta a ponta, obedecer a Deus. Peça ajuda para o Espírito Santo para você ser um praticante. Não use da tua força, jamais, para nada, tá? Para nada, nada você vai usar da sua força. Você vai usar da força do Espírito para praticar, não só ouvir, porque muitas das vezes você pode só ouvir. No mundo natural também isso pode acontecer, então pede ajuda para o Espírito Santo. Às vezes você recebeu um ensinamento no mundo natural, um ensinamento, não, tem que praticar isso, do mundo espiritual, né? Você orou, o Espírito Santo falou, faça isso no mundo natural, entende? Ele falou isso, você tem aquele conhecimento, mas você não pratica. É pior, gente, de verdade, é pior você ter um conhecimento e você não praticar. É muito ruim você saber que você tem que ler a Bíblia e você não lê, porque é uma responsabilidade que você tem que ter. Então imagina, responsabilidade é algo bom, tá, gente? É algo tremendo. Desde que Deus criou Adão, desde o dia 1, ele deu responsabilidade para o homem. Dia 1 do Adão vivo, né? Ele deu responsabilidade para o homem. Responsabilidade é algo bom, nós devemos ficar feliz, tá? Não fique, responsabilidade, ficar feliz. Nem que você peça ajuda para Deus. Deus, me ajuda a enxergar a responsabilidade como algo bom, porque eu não consigo. Pode fazer isso, não tem problema, converse com Deus. Então você saber que tem que fazer alguma coisa e não fazer aquilo é pior. Então você sabe que tem que ler a Bíblia, leia, peça ajuda para Deus. Deus, eu quero ser um praticante. Eu não quero ler para eu entender com a minha mente. Eu quero ler para eu entender com o meu espírito. Ore a Deus e leia a Bíblia. Tem que ir na igreja, não use sua força. Vai arrastado. Deus me dê graça para ir lá te adorar, aprender do Senhor. A oração funciona do mesmo jeito. Tenha essas responsabilidades. Peça ajuda para Deus e seja um praticante. Coloque nele, o Espírito Santo. A tua força é Ele. Teu poder é Ele. Tudo é dele, para Ele e por Ele. Amém? Seja um praticante da palavra. Peça ajuda para Ele. Ele vai te ajudar e eu vou orar por você nesse momento, para você ser um praticante da palavra, seja no ID, seja em qualquer outro tema, seja um praticante. Tudo que fala aqui, pratica, tá? Não só o ID, tudo. Eu dei um exemplo do ID hoje, mas é em geral. Amém? Peço que vocês fechem seus olhos. Deus, obrigado por esse momento que estivemos na Tua presença, aprendemos do Senhor e entendemos, Pai, que devemos ser praticantes da Tua palavra. Em todas as áreas de nossa vida, em tudo que a Bíblia diz. A Bíblia é um manual gigante, dizendo de como devemos agir em todas as áreas de nossas vidas. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, para nós praticarmos tudo o que a Bíblia diz. Para nós praticarmos tudo o que a Bíblia diz em todas as áreas de nossas vidas, Pai. Em todas as áreas, Pai. Por favor, mude o nosso coração, mude o coração de cada um que está ouvindo aqui, Pai.
que o Senhor possa trabalhar todas as áreas dos nossos corações, que nós venhamos ser praticantes da Tua palavra, Pai. Praticante não só numa coisa, vou praticar uma coisa da Bíblia, outra não. Praticante da Bíblia inteira, Pai. Que nós possamos praticar cada coisinha que a Tua palavra fala, cada coisa que a Tua palavra pede, que nós possamos praticar, Pai. Tudo de ponta a ponta. Claro, lógico, com a Sua ajuda, Espírito Santo, sozinho nós não podemos. Nós não podemos conseguir. Então nos ajude, Espírito Santo, a praticar a Tua palavra. Nós ansiamos por praticar o que está na Bíblia. Nós desejamos praticar o que está na Bíblia. Nós desejamos isso. Nos ajude, Espírito Santo. Ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. O tipo de problema financeiro que ela está passando, Pai, eu repreendo da vida dela, que ela venha entender, Pai, que ela tem autoridade, que ela pode repreender, Pai. Em nome de Jesus, ela pode, Pai. Pelo Teu poder, Espírito Santo. Nós temos essa autoridade e usamos do nome de Jesus para exercer ela. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo, abençoe todas as pessoas que me ouviram nesse momento, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Obrigado, porque cada um que está aqui já saiu praticante da Tua palavra nesse momento. E essa pessoa em específico, ela já saiu do problema financeiro dela. Não é mais um problema, já foi solucionado em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amanhã, meio-dia, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, MS. Mais uma na diário, uma palavra ao teu coração, ao teu espírito. Isso fica gravado, então pode mandar depois para outras pessoas e assim por diante. Amém? Fiquem com Deus.